Deixa eu ver se está gravando, massa. Então, vamos começar. Sistema digestório, ou chamado também de sistema digestivo, na verdade, envolve todos os órgãos que estão dentro da capacidade de degradar os alimentos, né? Na verdade, quando a gente fala degradar alimentos, a gente, na verdade, está falando degradar os nutrientes, na verdade, degradar as macromoléculas, transformar essas macromoléculas em moléculas mais simples, para justamente acontecer a absorção desses nutrientes e, lógico, a gente absorver, captar esses nutrientes, e esses nutrientes vão participar aí dos processos bioquímicos que a gente tem no nosso corpo. Se a gente for analisar quais são os órgãos do sistema digestório, aí a gente vai conhecer quem? A gente vai ter quem, por exemplo? A gente vai ter a boca, vou botar aqui a canetinha, porque a gente vai marcando, ó. Boca, massa, faringe, beleza? Esôfago, estômago, intestino delgado, e aí o intestino delgado ele é dividido em 3 regiões, que é o duodeno, o jejúno e o íleo. São 3 regiões do intestino delgado. O intestino grosso, que é dividido também em 3 regiões, né? O seco, o colo, que é o cólon, que na verdade também vai ser subdividido, e o reto. E no final, o ânus, e aí cada órgão desse vai ter uma função específica. A gente vai ver a fisiologia de todos eles, mas se a gente for pegar a capacidade funcional de todos, aí a gente vai ver que a boca, que tem a função de degradar o alimento que você leva à boca, e aí a partir do momento que aquele alimento é levado à boca, aí acontece o processo de mastigação, ocorre a produção do bolo alimentar. Faringe e esôfago tem a função de transporte, levar esse bolo alimentar produzido na boca até o estômago. Estômago, que tem a função de degradar esse bolo alimentar, massa. Intestino delgado, que tem a função, a gente está falando aqui as principais, lógico. O intestino delgado ele tem a função de absorver os nutrientes que são encontrados nesse alimento, e o intestino grosso, que tem a função de absorver água e, lógico, produzir a massa fecal. E aí tem o ânus, que tem a função de eliminar essa massa fecal. E aí, lógico, dentro dessas funções principais, a gente vai ter estruturas, a gente vai ter partes, a gente vai ter enzimas e, lógico, a gente vai entender como acontece essa fisiologia digestória de cada órgão desse. Esse é o módulo 5, é o livro 5, capítulo 16. Massa? A gente vai ficar com os 3 primeiros capítulos desse módulo, desse livro. Massa? O restante, e aí o Neto já dá sequência. Nós vamos ficar com o capítulo 16, 17 e 18. Cada semana um capítulo desse. Tranquilo? Show? Show, Carol. Vamos embora. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai órgão por órgão. O que é que a gente vai fazer também nesse conteúdo aí do sistema digestório? Eu já vou começar a mostrar a vocês a parte anatômica. Na verdade, todos os anos, o colégio ele faz aulas práticas de anatomia num laboratório de anatomia de alguma faculdade parceira da gente. O que acontece? Por causa da pandemia, essas aulas práticas elas foram, vamos dizer, paradas, né? A gente tem uma parada aí nessas aulas práticas, lógico, porque as faculdades elas estão repondo aula nesse período de pandemia, já que não teve aulas presenciais, e aí acabou fazendo com que os laboratórios ficassem um pouco sobrecarregados, e aí não permitem a entrada de alunos de escolas particulares. E aí o que acontece?
normalmente vocês vão no segundo ano. Eu espero que no próximo ano dê tempo de levar vocês. Normalmente sou eu que levo, ou eu ou o Tiago. Beleza. Para a gente não ficar tão aí atrasado para essas aulas práticas, o aluno normalmente ele fica ansioso para essa aula prática, e aí o que acontece? Eu vou começar a mostrar para vocês aqui, todos esses 3 capítulos que eu vou passar para vocês, a gente vai ver também órgãos de cadáveres, né, órgãos reais, para que vocês já tenham uma noção aí dessas aulas de anatomia. Se de repente acontecer e no próximo ano as faculdades permitirem essas aulas práticas, massa, beleza, porque aí eu marco com vocês uma aula prática dessa para a gente ver realmente na prática o assunto, né? Todos esses conteúdos de sistemas. Beleza. Se de repente não der, e aí a gente vai depender aí de como está o andar da vacinação, provavelmente já esteja bem avançado e tal, e essa terceira onda não apareça, a gente vai ver a gente vai para essa aula prática, massa, mas se de repente a gente não conseguir ir, vocês já têm esse material, eu vou disponibilizar para vocês também esse material de todos os sistemas que a gente vai ver, já com esses órgãos verdadeiros, vamos dizer, fotos reais de todos os órgãos retirados de cadáveres, para que vocês tenham uma noção de como é o órgão. Por exemplo, a gente vai ver a boca, a gente vai ver o estômago, a gente vai ver o intestino delgado. Isso também serve para esse sistema, para o coração, a gente vai ver um pulmão, qual é os órgãos do trato respiratório. Então, a partir de hoje, a gente já vai começar a ter aulas práticas, na verdade, práticas entre aspas, né, porque a gente não está pegando no órgão, mas aulas práticas de sistemas que vocês teriam, na verdade, numa aula prática real, né? Vocês poderiam pegar no órgão, mas por causa dessa pandemia aí, vocês realmente não vão poder ir. Eu espero que possam no próximo ano. Mas, de repente, você já tem esse material aí, esse material vocês podem até guardar aí para um estudo futuro. Beleza? Show de bola? Não fiquem com medo, não. Eu sei que são imagens reais, mas, assim, são só dos órgãos. Até para vocês terem curiosidade de como é o corpo humano em imagens reais, né? Tranquilo, galera? Dá um feedback aí no chat, porque vocês estão muito caladinhos. Vocês podem falar aí no áudio também, viu? Vamos embora? Isso a gente vai fazer com os 3 sistemas que a gente vai ver, viu? Hoje começando com o digestório, mas a gente também vai ver para o circulatório e para o pulmonar, né? O respiratório. Massa? Vamos embora? Vamos começar. A gente começa sempre de cima para baixo, até porque a nossa digestão começa sempre de onde é que está entrando, né, essa alimentação, ocorre sempre pela boca, e aí a gente vai seguindo, na verdade, essa sequência, né, começando de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, então a gente vai seguir essa sequência e toda a parte fisiológica de todos esses órgãos. E aí a gente começa por esse aqui, ó, boca, lógico, é onde acontece a entrada do alimento. Beleza. A partir do momento que entra esse alimento levado até a boca, a gente vai ver que existe a participação direta de 3 estruturas encontradas na boca, que são o quê? Olha. Língua. A língua ela tem um papel importante porque é pela língua que a gente vai ver a produção e a liberação de uma substância que vai começar a digestão química dos alimentos, que é as glândulas salivares, as saídas, as aberturas das glândulas salivares, beleza? Então, a primeira estrutura é a língua. A língua, além de atuar nessa capacidade de liberar essa saliva, ela também faz a movimentação do alimento à boca, justamente para que aconteça a mastigação em diferentes formas, já que a gente tem dentes de formatos diferentes. Beleza. Além disso, a gente vai encontrar os dentes, que tem um processo mecânico, vai sofrer o processo de mastigação. Vale lembrar que os dentes, isso aí é muito mais visto no ensino fundamental, não é tão importante para o médio, né? Você pode ver que no livro de vocês ele fala um pouquinho sobre a questão das estruturas do dente, mas o que eu quero passar para vocês sobre dente é a questão
justamente das diferenças de dentição. A dentição decídua, que é a chamada dentição de leite, ela tem 20 dentes, aproximadamente aí 20 dentes, e a permanente, que é quando todos os dentes de leite eles são substituídos, aí a gente tem 32 dentes, mas independente do tipo de dente, a gente vai ver que os dentes eles atuam diretamente na degradação desse alimento. E aí, língua, dentes e a saliva, que é liberado pelas glândulas salivares, tem a função de fazer o processo de mastigação, fazer uma estrutura que possa ser engolido, e aí esse alimento, a partir do momento que ele é mastigado, insalivado e movimentado pela boca, a gente vai ver a produção de uma estrutura, né, de uma consistência que é chamado de bolo alimentar. O que, na verdade, seria o bolo alimentar? É nada mais, nada menos que uma mistura, né? A palavra bolo quer dizer mistura. A mistura entre todo o alimento que é levado à boca, esses alimentos, na verdade, eles estão separados, mas quando você leva à boca, esse processo de mastigação vai fazer com que os alimentos eles acabem ficando interligados um ao outro, juntos, né? Formam um bolo mesmo. Essa mistura dos alimentos com a saliva. Por quê? Porque essa saliva tem a presença de uma enzima específica que vai começar a degradar uma determinada substância encontrada nesses alimentos. Show de bola? Então, a função, na verdade, da boca é atuar, lógico que a gente vai encontrar língua, dentes e as aberturas das glândulas salivares, ela tem a função de atuar na degradação do alimento e formação do bolo alimentar. Depois que o bolo alimentar ele é produzido, essa língua ela retrai e vai levar esse bolo alimentar até o primeiro canal muscular, que esse que tem função, né, porque são 2 canais, esses 2 canais têm a função de levar esse bolo alimentar até o estômago. Esse primeiro órgão, esse primeiro canal, na verdade é chamado de faringe. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre ela. Show? Ou seja, na boca, a gente vai ver a função de deglutição, que na verdade é o ato de engolir, é a produção do bolo alimentar, você engole, beleza, e aí esse bolo alimentar é levado até a faringe, passa pelo esôfago, e depois esse bolo alimentar é levado até o estômago, massa? E aí a gente vai ver como é que é levado esse bolo alimentar até o estômago, beleza? Depois a gente vai ver uma digestão mecânica. Na verdade, a digestão mecânica está intimamente ligado com a ação dos dentes, o papel de mastigação, beleza? Arcada dentária, mas também a gente vai ver que essa digestão mecânica ela só vai acontecer por causa dessa umidificação desse alimento, e essa umidificação acontece justamente por causa da produção e liberação de saliva. Então, a saliva molha aquele bolo alimentar e aí fica mais fácil dos dentes fazerem esse papel de trituração, de mastigação. Show? Essa digestão mecânica. Então, a gente vai ver também uma capacidade de insalivação. Show, massa, beleza. Quando faz isso, a gente já vai ver que já tem saliva, massa. Se já tem saliva, é porque nessa saliva a gente vai encontrar uma enzima. Essa enzima já vai atuar na digestão química daquele alimento. Isso acontece porque existe uma enzima, a gente fala daqui a pouquinho, existe uma enzima que é encontrada justamente nessa saliva. É a primeira digestão química que o nosso corpo vai realizar. Tem outras, lindo? Tem sim. Cada órgão vai ter um tipo de digestão. Lógico, os órgãos que fazem digestão. Por quê? Porque a gente tem faringe e esôfago que são de transporte. Mas a gente vai ver digestão na boca, estômago e intestino delgado. São os 3 locais onde a gente vai encontrar enzimas específicas para que aconteça esse processo digestório. A enzima ela está localizada na saliva. Por isso que até o nome leva essa denominação saliva. A gente vai chegar já lá. Massa? Show de bola. Então, a gente vai ter a mastigação mecânica,
mastigação, né, digestão mecânica, ação dos dentes. Esses dentes fazem essa mastigação por causa da produção de saliva, show, massa, beleza? E na saliva a gente vai ver a presença de uma determinada enzima que já vai começar o processo de digestão química. Show, beleza. E aí o que acontece? Molhou aquele alimento, fez a mastigação, juntou aqueles alimentos que foram triturados, que foram mastigados, juntou com a saliva, já começou a digestão química por causa dessa enzima, beleza. Essa mistura que acontece na boca, e essa mistura está pronta para ser engolida, ou seja, pronta para ser deglutida, a gente vai ver que essa mistura é chamada de bolo alimentar, que, na verdade, é a principal função da boca. Beleza? A gente vai ver que a principal função da boca é a produção do bolo alimentar. Por quê? Porque todo o papel do sistema digestório começa a partir do momento que esse bolo alimentar ele vai ser produzido. Beleza, show. Lógico que a gente vai ter essa digestão química que é importante, mas a principal função da boca é a produção do bolo alimentar, porque se não tivesse o bolo alimentar, os alimentos eles não estariam triturados e a farinha de esôfago não teria capacidade de levar esse bolo alimentar até o estômago. Então, a principal função da boca é justamente essa produção aí do bolo alimentar. Agora, nesse bolo alimentar que foi produzido na boca, sofreu a digestão, a gente vai ver que nesse bolo vai ter a presença da saliva e aí a gente vai ver como acontece a digestão química disso. Mas se a gente for olhar a boca, olha para cá. Ó. Ô, lindo, meu Deus, vou precisar saber de todos esses nomes? Não, isso aqui, na verdade, são nomes anatômicos, que isso serve só para a galera que está fazendo anatomia lá na faculdade. Beleza? O que eu quero que vocês conheçam é só para observar. Isso aqui é uma imagem em desenho, lógico, né? Tá aí, né? Um exemplar aí de uma estrutura anatômica da boca cortada ao meio, lógico, né? O paciente foi cortado ao meio, o indivíduo, o cadáver foi cortado ao meio, foi retirado só de um lado. Você vê toda a presença aí da cavidade bucal, a musculatura que faz parte da língua, os dentes, o chamado palato duro, né, que é o osso que faz essa divisão entre a cavidade bucal e a cavidade nasal, e aqui em cima a gente já vai ver a cavidade nasal, onde tem a entrada da cavidade nasal, que é o vestíbulo, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Como a gente tá vendo só o sistema digestório, para a gente só importa aí a cavidade bucal. Isso aqui é uma imagem em desenho, beleza, show. Se a gente for pegar isso aqui e olhar no indivíduo real, uma foto real, você tem, lindo? Tem, vou mostrar para vocês. É essa aqui, ó. Olha, pronto. Isso aqui é uma imagem real, isso aqui é um lado, né, do rosto do indivíduo, né, do cadáver, e foi retirado para justamente a gente analisar quais são as estruturas que tem nessa região aí do rosto do indivíduo. Aí a gente vai encontrar o quê? Ó, a mesma, tá vendo que é o mesmo desenho praticamente, né? Só muda de lado, né? E aí a gente vai ver qual as estruturas. Aí a gente tem a cavidade bucal, ó, toda a região da boca tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Toda a região da boca, tudo isso aqui faz parte, na verdade, da boca. A gente tem aqui os dentes desse indivíduo, ó. Todos os dentes. Lógico que o indivíduo ele foi cortado ao meio, né, para a gente ver as estruturas internas. A gente tem esse ossinho aqui, ó, que a gente falou agora há pouco, que divide a cavidade nasal com a cavidade bucal. É lindo, né? Chamado de palato duro. Essa estrutura aqui, ó, é a cavidade nasal. A gente vai ter também aula sobre o sistema respiratório. Eu vou mostrar para vocês a cavidade nasal mais detalhado, né? Também imagens reais. Aqui a gente tem a entrada da cavidade nasal, que é o vestíbulo nasal. E aqui a gente tem a entrada da boca, ó, lábios, os lábios superiores e inferiores, aqui a entrada da boca, tá vendo? Ó, o alimento é levado até a boca. E essa aqui, ó, é a musculatura da língua, tá vendo? Isso aqui, tudo isso aqui é a língua, ó. A parte dorsal da língua e a parte onde fica a musculatura em contato direto com esse canalzinho aqui, ó, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é cavidade bucal, isso aqui é a cavidade da boca, aqui dentro, tá? E aí a gente tem toda essa estrutura aqui, ó, aberta. Isso aqui, na verdade,
é a faringe. É interessante, né? Porque a faringe, ó, ela termina aqui, ó, tá vendo onde tem a parte aqui, a base da língua, a raiz da língua, e aonde a faringe vai? Isso aqui tudo é faringe, tá vendo? Ó? Não é à toa que existe a faringe nasal e a faringe bucal. Por quê? Porque a faringe, na verdade, é um órgão que faz a comunicação direta entre a cavidade nasal e a cavidade bucal. Então, a faringe ela vai até aqui. Quando o bolo alimentar, deixa eu fazer um bolinho aqui só para você ver. Não, vamos imaginar que essa bolinha aqui, ó, que eu estou pintando aqui, seja o bolo alimentar. Você levou um alimento à boca, aconteceu o processo de mastigação, beleza? Né? Teve o processo de insalivação, mastigação, massa, e aí aquele bolo alimentar ele é deglutido. Então a língua ela vai levar esse bolo alimentar até a faringe, ó, essa parte finalzinha aqui da faringe, e esse bolo alimentar, depois que passa pela faringe, ele é levado por esse canal aqui, ó, tá vendo esse canalzinho aqui, ó? Onde eu estou passando aqui o mouse, isso aqui é onde vai começar a iniciar o esôfago. Massa? É o canal que é típico, específico para o sistema digestório. Você faz faringe, professor, eu lembro da laringe. Faz parte do sistema digestório? Não, não faz. A laringe faz parte do sistema respiratório. E aí, o que vai permitir que esse bolo alimentar não chegue à cavidade respiratória, que inclusive é essa aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó, na frente, ó? Isso aqui é a cavidade respiratória. Massa? Ó, a entrada da cavidade respiratória e aí começa o primeiro órgão específico do sistema respiratório, que é a laringe, e aí depois passa pela traqueia. Massa? Existe uma estrutura que vai fazer com que esse bolo alimentar que foi deglutido não entre no sistema respiratório. Essa estrutura é essa aqui, ó, chamada de epiglote. O que é que a epiglote vai fazer? A epiglote ela fecha o sistema respiratório. Então, aqui, imagina a epiglote, o sistema respiratório, e o sistema digestório está aqui atrás dessa mão, ó, tá vendo? Ó? Então, quando a gente faz uma retração da língua, a partir do momento que a gente está fazendo o processo de deglutição, a língua ela retrai. A partir do momento que a língua retrai, essa epiglota ela vai fazer isso, ó, fecha o sistema respiratório para que esse bolo alimentar não entre e aí ele passe direto para o esôfago, porque o esôfago ele vai começar a se contrair para levar esse bolo alimentar até o estômago. Massa? E é tão interessante que se você colocar, por exemplo, a mão aqui, se você juntar saliva aí na boca, vamos produzir saliva, todo mundo aí, ó. Imagina se a gente está na sala de aula e eu peço para que você produza saliva. Imagina, ó, produz aí, sem engolir. Aí você vai o seguinte, bota a mãozinha aqui no pescoço. Tá cheio de saliva, minha boca. Bota a mãozinha, deixa eu tomar um pouquinho de água, melhor, ó. Tá vendo que tem uma elevaçãozinha aqui no pescoço? Ó, deixa eu tomar de novo, ó. Olha aqui, ó. Isso aí é uma retração da língua. A língua está retraindo, a epiglota ela fecha. Depois a gente vai falar sobre engasgo, né? Tem alguém está interessado. Meu Deus, como é o engasgo, então? Pelo amor de Deus, o que é o engasgo? Daqui a pouco a gente vai falar, mas a língua, ela retrai, fecha esse sistema respiratório, fecha a entrada da laringe, para que esse bolo alimentar ele passe direto para o sistema digestório, o primeiro canal somente do sistema respiratório, já que a faringe serve para os dois, né? Para o sistema digestório e respiratório. Mas o esôfago é o canal específico do sistema respiratório, do sistema digestório, só do digestório. Então, esse bolo alimentar tem que chegar até ele. Por isso que existe essa retração da língua para justamente fazer isso aqui. Então, é por isso que a principal função da boca é justamente acontecer a produção desse bolo alimentar e, lógico, toda a digestão vai acontecer a partir do momento que esse bolo alimentar ele é produzido. Tranquilo, galera? Manda um feedback aí para mim no chat, vocês estão muito caladinhos. Massa? Gostaram da imagem? Estranho, é estranho, é estranho. Mas quando a gente começa a analisar
A imagem em desenho, ó, é o que normalmente você vê nos livros, né? O que eu queria que vocês tivessem realmente um conhecimento da estrutura real, né? Então, quando você começa a comparar essa imagem com a outra, você vai ver que realmente elas são semelhantes, né? Lógico, muda uma coisa aqui, uma cor, né? Uma cor outra e tal. Aí ela fica, lógico, tem essa coloração mais esbranquiçada por causa do formol. O paciente já está em, né? O paciente que já é um cadáver, na verdade, né? Então, assim, tem essa mudança de cor. É muito mais difícil analisar do que no desenho, é verdade. É verdade. Mas aí a gente vai pontuando as estruturas principais, lógico, não vai ter prova de anatomia, eu não quero que você aprenda anatomia, eu só quero que você pelo menos conheça as estruturas, né? Até para você ter uma curiosidade de como são as estruturas do nosso corpo. Mas realmente nos desenhos eles são mais bem detalhados, é verdade. Vamos embora. É legal, né? Ver uma imagem real é legal. Show de bola, né? Pronto. E aí, beleza, a saliva. A gente já viu que é encontrado na boca e tal, massa, beleza. A saliva ela tem um processo, tem uma função, desculpa, de atuar na facilitação da mastigação, beleza. É na língua onde a gente vai encontrar as papilas gustativas. Vocês vão estudar isso lá em como é que diz, quando vocês forem estudar o olfato, o tato, o paladar, vocês vão ver quais são essas papilas gustativas, onde é que elas ficam e quais são as funções específicas. Beleza, show. Então, qual é a função direta da saliva em si? Uma delas, lógico, é a preparação do bolo alimentar. A gente já viu que ela tem a função de umidificar aquele alimento para facilitar o processo de mastigação. E o bolo alimentar é justamente nada mais nada menos que aquele alimento misturado lá, aquela saliva. Beleza, show. A saliva também tem uma função de umidificação da boca, porque a boca ela é úmida, e também tem a questão da limpeza, principalmente dos dentes, tá? Ou da cavidade bucal por inteiro. Beleza. Se é por limpeza, ele também vai agir como uma proteção, principalmente contra bactérias. Essa proteção entra como uma ação antimicrobiana. Massa, show de bola, beleza. Mas a principal função é essa? Não. E qual é a principal função aí da saliva? É a gente encontrar uma enzima específica. Essa enzima é chamada de pitialina, ou conhecida como amilase salivar. E qual é a função dessa enzima? É degradar uma macromolécula em moléculas menores. Essa macromolécula, na verdade, é um amido. Amido. Massa? O que é um amido? O amido é um carboidrato do grupo dos polissacarídeos. Onde é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar em alimentos de origem vegetal. Se você lembrar a aula de carboidratos, lembra quando a gente falou sobre... Então, não foi o nome dele, mas lembra quando o Neto falou sobre carboidratos lá na aula para vocês? Os carboidratos, eles são divididos em 3 grupos. Um grupo, fui eu, acho. Um grupo é os chamados polissacarídeos. A gente encontra o glicogênio, o amido. O que é o amido? É uma reserva energética dos vegetais, encontrado principalmente nas raízes. Beleza. Tem alimento à base de amido? Tem. O pão, as bolachas, as pipocas, algodão doce. Não é à toa que se esses alimentos, quando eles são colocados à boca, eu até botar a pipoca box, você bota na boca, mostrar assim para você ver. Quando você bota uma pipoca na boca, você pode ver que mesmo se você não mastigasse, deixar lá a pipoca. Aquelas pipoquinhas, fazer a propaganda aqui, aquelas pipoquinhas box, aquela amarelinha que tem aquele japonesinho na frente. Se você pegar a pipoca daquela e botar na boca e ficar assim, ó, você pode ver que depois de um tempo ela começa a derreter. É mesmo, algodão doce, se você botar na boca, ela começa a derreter. Por quê? Porque são alimentos ricos em amido. E na boca existe a produção de uma enzima, que é chamada amilase salivar, que tem a função de fazer a degradação desse amido. Quer dizer que todo amido que é produzido, que a gente absorve nos alimentos, é quebrado na boca? Não. Ele é inicialmente quebrado na boca. Até porque o tempo que esse alimento passa a boca, já que a gente tem uma capacidade de não mastigar os alimentos direitos, né? A gente passa pouco tempo com o alimento à boca, então a degradação desse amido na boca também ela não vai ser completa.
Tá, e finaliza onde, então? Tem algum amido que não é quebrado na boca? Tem sim. A amilase salivar não vai conseguir quebrar tudo. E aí, aquele amido que não foi quebrado a boca vai ser quebrado lá no intestino delgado. Mas, inicialmente, ela vai ser quebrado a boca. Inclusive, isso já caiu em vestibulares. Todo amido que a gente leva à boca é quebrado na boca? Não. Inicialmente, quebrado a boca. Não é à toa que lá no intestino delgado a gente vai encontrar outra amilase, outra enzima responsável pela degradação do amido. Aqui é a amilase salivar. Então, qual é a função dessa amilase salivar? A função é justamente a degradação do amido, e a partir do momento que você quebra o amido, você transforma esse amido em maltose. Opa, peraí, professor, o que é maltose? Lembra de carboidratos? Vamos voltar de novo para carboidratos. O amido é um polissacarídeo. Beleza, show. Lembra que os carboidratos eles são divididos em 3 grupos? Monossacarídeos. Quem são eles? Do grupo das hexoses. Tem 6 moléculas de carbono. Fórmula C6H12O6. Entra quem aí? Glicose, frutose e galactose. Massa, show de bola. Beleza. Existem também os chamados disacarídeos, que é a junção de 2 açúcares. Quem são eles? É aquela resenha do sacamala, sacarose, maltose e lactose. Quem é a sacarose? Frutose mais glicose, 2 açúcares. Maltose, glicose mais glicose. Lactose, glicose mais galactose. Beleza. Ou seja, quando quebra o amido vai quebrar em maltoses. Maltoses. Como assim? Imagine, ó, vamos pegar aqui mais ou menos um esquema. Imagine que aqui eu tenha um amido. Ó, e cada lapisinho desse aqui, cada canetinha aí e lapiseira dessa, seja uma molécula de glicose. O amido é formado por várias moléculas de glicose unidas. Por isso que o amido é um polissacarídeo, tem muitas moléculas de glicose, centenas e centenas de moléculas de glicose. Quando a amilase quebra o amido, vai quebrar aqui. Tá todo mundo junto aqui, ó, tá vendo? Tá todo mundo juntinho, ó. Todo mundo junto, beleza. Quando quebra em maltose, ou seja, quebra em disacarídeos, tá ligado? A maltose é um disacarídeo formado por 2 moléculas de glicose, tá vendo aqui, ó? 2 glicoses. Beleza, e lá? Aí, engole, beleza, show. Quando lá no intestino delgado, é o que acontece? Existe uma enzima, que é a chamada maltase, que vai chegar aqui e quebra a maltose e libera moléculas de glicose. A mesma coisa aqui, ó, tá lá a maltose. Bem, entra a maltase, a enzima, pá, quebra. Aí o que é que vai acontecer? Libera moléculas de glicose. Tudo isso, na verdade, é para facilitar o papel do intestino delgado. Então, a boca, quando ela produz a amilase salivar, que vai quebrar o amido, vai começar a quebrar em moléculas de maltose. Por quê? Porque quando for lá no intestino, aquele polissacarídeo enorme que é o amido, vai ficar mais fácil porque eu tenho maltose, e aí fica mais fácil de quebrar em 2, né? Imagine, fazer uma quebra de uma ligação só com 2 moléculas de glicose do que ter centenas. Então, inicialmente, esse amido é quebrado na boca, porque a boca ela atua, na verdade, com o processo de produção de bolo alimentar, a massa, mas já começando a ajudar o intestino delgado a auxiliar no processo digestório. Por quê? Porque uma parte do amido vai ser quebrado inicialmente na boca, e aquilo que não foi quebrado vai ser quebrado lá no intestino delgado. Por isso que dos órgãos que a gente vai ver, não sei se vai dar tempo de falar hoje sobre ele, mas de todos os órgãos, e inclusive cai nas provas, o intestino delgado ele tem uma função mais importante do que todos os outros órgãos. A gente acha que é o estômago, mas na verdade não é não, é o intestino delgado. Por que intestino delgado? Porque o intestino delgado ele tem a função de degradar, quebrar os macronutrientes dos alimentos que não foi quebrado na boca, ou que foi quebrado na boca, né, porque a maltose é quebrado lá, ou quebrado no estômago. O que não foi quebrado no estômago vai ser tudo quebrado lá no intestino delgado.
Além de quebrar, o intestino delgado também tem a função de absorver esses nutrientes em menor escala, né? Esses micronutrientes são absorvidos para o sangue, para que o sangue consiga levar esses nutrientes menores para as células específicas. Show de bola? Então, a função da amilase salivar, da pitialina, é justamente fazer essa degradação de amido e transformar esse amido em maltose. Massa, beleza. Mas é uma enzima. Se você voltar ao assunto lá de proteínas, você vai lembrar que, inclusive, caiu numa prova. Lembra aquela provinha que foi cancelada e tal? Mas lembra que a primeira prova tinha uma função de enzimas, e na segunda prova também eu perguntei quais são os 3 fatores para que uma enzima consiga funcionar normalmente: temperatura, pH e substrato. O substrato é o local onde essa enzima vai atuar, na determinada substância que a enzima vai atuar, é o substrato. Ou seja, a pitialina, a amilase, ela age diretamente no amido. Age em outra substância? Não, só no amido. Ou seja, o substrato que a amilase atua vai ser o amido, beleza. Massa. A uma determinada temperatura, massa, e a um determinado pH, taxa de acidez. No caso da amilase, ela vai agir sobre um pH neutro. Lembra de taxa de ácido-base? Menor que 7 ácido, maior que 7 básico, e o 7 é neutro. Então, nessas proximidades aí do 7, né, praticamente 7, a gente vai ter um pH que é neutro, e a amilase age justamente nessa neutralidade. Professor, se mudar a acidez desse pH, essa amilase ela vai atuar? Não, não. Por quê? Porque vai mudar o substrato, vai mudar a temperatura e vai mudar o pH. Vai agir? Não. É o que acontece, por exemplo, no estômago. O pH do estômago ele é ácido. A amilase vai ter função lá? Não, não vai. Por quê? Porque o pH é outro e a enzima já perde sua capacidade funcional. Lembra de desnaturação proteica? Beleza. Então é isso que acontece. Show de bola? Então a principal função da boca é atuar na produção do bolo alimentar. Beleza. Só que na boca a gente tem a língua e a presença das glândulas salivares. Função, produzir saliva. Da saliva a gente vai encontrar o quê? Uma enzima específica. Que enzima é essa? Amilase salivar. Função, degradar amido em maltose. Mas para agir, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o substrato específico, que é o amido, e eu preciso ter que esse pH esteja neutro na boca. Se tiver alguma mudança de acidez na boca, a amilase salivar pode não agir. Por isso que primeiro eu preciso dessa neutralização da acidez da boca. Show de bola, galera? Tranquilo? Manda aí um feedback para mim, por favor, no chat. Massa? Olha aqui, ó. Isso é a língua. Isso aqui todinha, ó. Língua linda, né? Ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é o corpo da língua, onde a gente vai encontrar as papilas gustativas, isso aqui é a pontinha da língua, né? O ápice. Isso aqui, ó, tá vendo essa protuberância que tem aqui, ó? Isso aqui, ó, já é a epiglote, tá vendo, ó? Você pode ver que ela fica justamente na base da língua, na chamada raiz da língua, tá vendo, ó? Que é justamente para que quando a língua retraia, tenha contato direto com a epiglote e a epiglote fecha esse espaço aqui, ó. Esse espacinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou até marcar aqui, ó. Esse espacinho aqui, na verdade, é a entrada do sistema respiratório. E aí o que acontece? O bolo alimentar que esteja aqui na língua, né, ó, no corpo da língua, ele é empurrado e vem para aí, passa por aqui e vem justamente para essa passagem que é onde começa o esôfago. Que massa, né, velho? Show de bola? E qual é a função dessas papilas, lindo? A função das papilas é justamente atuar na produção de impulsos, né, para a identificação dos sabores que existem em tudo aquilo que a gente leva à boca. Beleza? Tranquilo, galera? Vai me dando feedback aí, por favor, no chat.
Vai me dizendo aí se está ok, se está muito rápido. Tranquilo, né? Pronto. Tudo isso da boca. Vamos começar agora a ir mais para dentro do sistema digestório, né? A gente saiu da boca, tem produção do bolo alimentar, beleza. A gente já viu a degradação lá do amido, né? A maltose, ela vai estar lá dentro daquele bolo alimentar, beleza. Aquele bolo alimentar foi deglutido, engolido. A língua, ela vai levar esse bolo alimentar para a faringe, para o esôfago, até chegar ao estômago. Beleza. E o que é faringe? Na verdade, a faringe é um canal muscular, canal pequeno, né? Mais ou menos aí a média é de 10 a 14 centímetros, é o que a gente chama, na verdade, de garganta, nessa região da garganta. E o que vai ligar, na verdade, a boca ao esôfago, que é o canal tipicamente do sistema digestório, né? Já que a faringe, ela também faz parte do sistema respiratório. Na verdade, a faringe, ela tem uma das funções, não é só levar o alimento ao esôfago, mas também levar aquilo que a gente respira para a laringe, para o primeiro canal típico do sistema respiratório. Além disso, ele também vai fazer a comunicação entre a cavidade bucal e a cavidade nasal. Beleza? Que é justamente isso aqui, ó, tá vendo, ó? Essa aqui, todo esse canalzinho aqui, ó, até aqui é a faringe, tá vendo, ó? E aí existe a chamada nasofaringe, ou também chamado de faringe nasal, faringe ligado à cavidade nasal, né? A faringe, essa partezinha aqui é o canal que vai levar todo esse ar que você respirou, inspirou, passando pela cavidade nasal, ó, o ar vai passar por toda a cavidade nasal, vai acontecer a limpeza desse ar, né? Limpeza, umidificação, aquecimento desse ar, e aí esse ar passa para a faringe, nasofaringe, para chegar aqui, ó, no sistema respiratório. Tá vendo esse canalzinho aqui que eu estou fazendo aqui com o mouse? Ó, esse aqui é o sistema respiratório. Beleza, show de bola. A partir do momento que você leva o alimento à boca e tem produção da bula alimentar, ó, ele vai passar por toda a cavidade bucal, olha, cavidade bucal, tá vendo? Ó? E aí vai chegar na faringe, chamado de faringe bucal, ou também chamado de orofaringe, ó, faringe bucal, né? Faringe da cavidade bucal, beleza. E aí o bolo alimentar deglutido vai ser levado, ó, por esse canalzinho aqui até chegar no, ó, esôfago. Passa? Para isso, eu preciso fechar o sistema respiratório. E aí esse fechamento acontece pela epiglote, que é nada mais nada menos que isso aqui, ó. O que a gente fez o esquema quando eu tomo água aqui, ó, e aí faz essa retração, é justamente essa retração da língua. A língua vem, ó, retrai, tá vendo que essa estrutura aqui, ó, tá vendo essa estrutura? Você vê que ela baixa. Isso aqui, ó, é o trato respiratório, ó, é a laringe começando a traqueia, beleza? Isso aqui, ó, já é o esôfago, é o que vai levar o bolo alimentar até o estômago, tá vendo aqui, ó? Então você pode ver que o bolo alimentar ele é empurrado pela língua, ó, é a língua que empurra. E aí, como a epiglote fecha, faz como se fosse uma descida, né, uma ladeirinha, e aí esse bolo alimentar ele acaba escorregando por toda a faringe, né? Lógico que tem um movimento de contração da faringe e um movimento também de contração da língua para que esse bolo alimentar seja empurrado até o esôfago. E aí, a partir do momento que chega no esôfago, como o esôfago é um canal muscular, ela começa a fazer contração para levar esse bolo alimentar sendo empurrado pelo esôfago, empurrado, até chegar no estômago. Mas isso aqui, na verdade, é essa região daqui, ó, tá vendo? Ó? Essa aqui, ó, vou até puxar certinho, ó. Essa aqui, ó, é justamente isso aqui, tá vendo? Ó? É a epiglote. Passa? O que é que ele vai fazer? Qual é a função da epiglote? Fechar a abertura da laringe. Essa abertura é chamada de glote. É onde a gente encontra, na verdade, as cordas vocais. Isso a gente vai ver quando a gente chegar lá em sistema respiratório. Vou até mostrar um videozinho mostrando como é que vibra as cordas vocais. Bastante interessante, a gente vai ver isso. Massa? Show de bola? Tranquilo? Beleza, né? Aí você faz assim, pô, lindo, diga oi. Não sou, diga oi.
Olha, presta atenção. Volta aí, volta aí, volta aí. Aí eu volto. Você acabou de dizer que a epiglote, ela fecha o sistema respiratório, não é? É, beleza. Mas eu estava tomando refri, uma coquinha bem geladinha, e tomei e me engasguei. Fui comer um milhozinho de pipoca, comi e me engasguei. Fiquei tossindo. Comi arroz, comi pipão, alguma coisa do tipo, e acabei me engasgando. Beleza. E o que é o engasgo? Já que a epiglote fecha o sistema respiratório, o que seria, na verdade, o engasgo? O engasgo, na verdade, é aquela tosse que é provocada. Por quê? Porque aconteceu alguma obstrução. Ou, de repente, um líquido passou por essa região, ou, de repente, a epiglote não deu tempo de fazer esse fechamento. Enfim, o engasgo, na verdade, vai ser uma manifestação do organismo de expelir alimento. Lógico, normalmente alimento, mas pode ser um objeto. Acontece muito em criança que leva aquele alimento à boca. Às vezes já aconteceu, por exemplo, de azeitona, né? Alguém tá mastigando azeitona e aí acabou engolindo, e aí não chegou ali na região da epiglote, entrou para o sistema respiratório. O que é que acontece? Acontece essa tentativa do organismo, a tentativa inclusive emergencial, de começar a expelir gases para que justamente aconteça a liberação desse objeto que está sendo engasgado, né, que está obstruindo a passagem. Tá ligado? Você fala... Aí você acaba colocando para fora aquele objeto, líquido, fragmento de alimento, algum objeto que esteja impedindo a passagem de gases pelo trato respiratório. Na parte clínica, a parte médica, o que seria, na verdade, o engasgo? O engasgo é nada mais, nada menos que uma obstrução das vias aéreas por um corpo estranho. Aí você faz, mas professor, mas é comida, é corpo estranho? Para o trato respiratório é. Por quê? Porque o trato respiratório ele está envolvido a gases. Passagem de oxigênio, passagem de gás carbônico, tudo que é sólido, na verdade, ou líquido, na verdade, ele acaba sendo um corpo estranho para aquela estrutura. E aí pode ser qualquer coisa, o que a gente está deglutindo, mas também pode ser alguma coisa que seu corpo produz, como, por exemplo, saliva. Você está produzindo, você produzir saliva demais, e aí a própria saliva na boca, você acabou rindo, e o riso é uma eliminação de gás carbônico, você está eliminando a passagem do sistema respiratório está aberto, e aí aquela saliva desceu e você se engasgou. Pode ser vômito também, pode ser sangue, pode ser qualquer substância que esteja no local, mas que foi para o sistema respiratório não entende que aquela substância faz parte do organismo, né? Na verdade, para ele é um corpo estranho, porque ele já está habituado à passagem de gases, e aí o organismo precisa colocar para fora, e aí, lógico, por isso que o organismo provoca aquela eliminação de gases, e aí é por isso que provoca essa tosse intensa, até o organismo eliminar aquele resíduo que está acontecendo, aquela obstrução. Aí você faz assim, lindo, digo, eu me engasguei um dia e comecei a tossir. Até é estranho, né, pessoal? Essa época de Covid, a pessoa se engasgar, começa a tossir, a pessoa já olha assim, né? Oxe, misericórdia, pelo amor de Deus. Não, tá só se engasgando. E aí, tossi, fiz tanta força que aquele alimento que eu estava engasgado saiu pelo nariz. Pode, claro que pode. Mas por que pode? Porque a gente já viu que a faringe comunica a cavidade bucal e a cavidade nasal. Então, dependendo da pressão, deixa eu voltar um pouquinho, dependendo da pressão que esse alimento esteja obstruindo a passagem do trato respiratório, aquele alimento ele pode percorrer, normalmente percorre a cavidade mais próxima, que é a cavidade bucal, por isso que ele volta pela boca, mas dependendo, ele pode ir para a cavidade nasal, porque elas estão comunicadas. A passagem, apesar de ser menor entre a boca e o nariz, mas existe passagem, então é por isso que ele pode passar. Eu não sei se de repente alguém já fez aqui um exame de corda vocal,
ou para ver se tem alguma doença relacionada à faringe, alguma faringite, já foi no otorrino, ou se tem algum pai aí que é otorrino e tal. Existe aquele examezinho que é feito, né, e aquela câmerazinha colocada pelo nariz, inclusive eu vou até trazer aí nas próximas aulas, eu vou trazer até um exame meu, né, para você ver como eu sou lindo até por dentro, né, galera? Aí eu vou mostrar como é feito pelo nariz, indo até lá a região das cordas vocais para ver como é que estava aí as cordas vocais do paciente. Mas toda a parte de faringe, toda a parte de cavidade nasal também é feito através desse exame. Passa? E aí você pode ver que passa justamente pela faringe até chegar aqui, aí vai pelo nariz. Por quê? Porque existe comunicação entre esses dois órgãos. A base, por isso que às vezes na sala o aluno faz, por isso que eu vi um vídeo lá no YouTube, o cara botando um macarrão aí pelo nariz e puxando pela boca. Pode sim, lógico que pode. A comunicação, ela existe, apesar de ser um pouquinho apertada, né? A passagem, não é essa comunicação não é tão aberta, não é tão direta, mas pode acontecer de ter essa passagem. Então, por isso que às vezes quando a gente engasga, e aí sai pelo nariz e faz assim, aquele pedacinho lá de comida, pode acontecer, porque existe a comunicação entre esses dois órgãos. Massa, galera? Show de bola? Tu se empolga, né? Tranquilo, show. Vai me dando um feedback aí pra gente passando para, de repente, não tá tão rápido. Então, manda um feedback aí. Por isso que eu botei esse memezinho aí, esse gifzinho, para mostrar o menino tossindo, se engasgando e colocando alguma coisa para fora aí. Show? Qualquer coisa vai me perguntando aí, beleza? Tem alguém aqui que já se engasgou e já aconteceu de passar pelo nariz? Tem alguém do grupo aí na aula que aconteceu isso? Bia, Luísa, já aconteceu de vocês se engasgarem e sair pelo nariz? Não é de dizer, né? Não? Show, então vamos embora. Vamos lá. Beleza. Teve produção do bolo alimentar na boca, massa. Aconteceu daquele bolo alimentar ser empurrado pela língua, show. Passou pela faringe, beleza. E aí vai para o primeiro canal unicamente, são dois, viu? A gente fala que o esôfago é unicamente porque a faringe também faz parte do sistema respiratório. Quando chega no final da faringe, aí existem dois canais. Um só para o sistema respiratório, laringe, e um só para o sistema digestório, esôfago. Beleza? Pronto. O esôfago, na verdade, também é um canal muscular. Qual é a função? Levar o bolo alimentar até o estômago. Beleza. Mais ou menos aí uma média de 22, 23 a 25 centímetros. Lógico, a gente está colocando aqui centímetros, mas isso vai variar de pessoa a pessoa, né? Lógico. Tem questão do tamanho, tem questão da idade, tem questão do crescimento corporal, tudo isso interfere. Beleza. O que acontece? O bolo alimentar, na verdade, ele é empurrado pela musculatura do esôfago. Então, o esôfago, na verdade, imagine, está aqui as duas mãos, imagine que aqui dentro seja o esôfago. Né? Ó, então, ele vai fazendo isso, ó. Ele vai contraindo para que o bolo alimentar ele vá descendo. É mais ou menos assim. Imagine que as minhas mãos, os meus braços e a minha mão sejam um esôfago e a canetinha seja um bolo alimentar. Então, vai acontecendo a contração, ó, tá vendo que o bolo alimentar ele vai descendo, ó, descendo, até chegar no estômago. Essa movimentação da musculatura do esôfago para levar esse bolo alimentar até o estômago tem um nome, inclusive é chamado de movimento peristáltico. É a movimentação de contração da musculatura do esôfago. O papel desse movimento é empurrar esse bolo alimentar produzido na boca até o estômago para que esse bolo alimentar seja degradado, seja quebrado.
Massa? Esse movimento peristáltico, ele não vai acontecer somente no esôfago. A gente vê que o movimento peristáltico é maior no esôfago, mas ele vai acontecer em todo o sistema digestório. Até porque o bolo alimentar, quando chega no estômago, se transforma numa pasta, sai do estômago, vai para o intestino, que depois vai lá para o intestino grosso, o intestino delgado, depois o intestino grosso. Então, você pode ver que existe uma movimentação dessas partículas, né, de todo esse bolo alimentar, que vai se transformando, e aí vai mudando de nomes, mas vai se transformando, vai diminuindo, porque os nutrientes eles vão sendo absorvidos, então vai acontecendo a passagem. Então, ele vai sendo empurrado pela musculatura do estômago, pela musculatura do intestino delgado, pela musculatura do intestino grosso, até chegar no ânus. Massa, então tem movimento peristáltico. Agora, lógico, quando a gente vai olhar nos outros órgãos, esse movimento ele é menor comparado ao esôfago. Por isso que, normalmente, quando a gente fala sobre movimento peristáltico, inclusive nas questões, a gente fala que é o esôfago que tem esse movimento. Por quê? Porque ele é maior, a proporção desse movimento é maior no esôfago e é onde a gente consegue ter uma maior observação desse movimento, mas a gente vai ver ele em todo o sistema digestório. Mas aqui, ó, essa aqui, inclusive, é a imagem real, ó. Essa aqui, ó, é o esôfago por inteiro, tá vendo, ó? Todo isso aqui é o esôfago. E por que isso aqui no final, então? Isso aqui, na verdade, já é o estômago, tá vendo aqui, ó? O estômago. Toda essa bolsinha aqui, ela tá vazia, lógico, né? Por isso que ela está assim achatadinha, né? Porque foi tirada de um cadáver e tal. Mas tudo isso aqui é um estômago e toda essa estrutura aqui é o esôfago, beleza? E aí existe a porção cervical, que é essa região que fica aqui, ó, a região torácica, que é a região que fica aqui no tórax, o estômago é mais ou menos aqui embaixo, e aí também tem essa parte abdominal. Ela é menorzinha. Você pode ver que a porção maior é quando passa aqui pela região do tórax. Por isso que tem a porção torácica, a porção cervical, que é essa aqui que pega a região do pescoço, porção torácica, né, ó, porção torácica, e aí aqui já a região abdominal, onde pega o estômago. Por isso que ele tem mais ou menos os 25 centímetros da região cervical até a região abdominal. Beleza? Show de bola. Essa musculatura aqui do esôfago é o que vai provocar a descida do bolo alimentar. Então, o bolo alimentar ele está aqui dentro, beleza. Como é que ele vai ser levado? É levado porque essa musculatura aqui começa a pressionar, contração, em cima justamente desse bolo alimentar para que ele seja empurrado. Então, ele vai sendo empurrado, empurrou, desce, empurrou, desce, empurrou, desce. E aí vai levando esse bolo alimentar até o estômago. Show de bola? Essa movimentação da musculatura do esôfago se dá principalmente porque tem como se fossem pequenos anéis musculares. A musculatura do esôfago ela não é contínua. Tem a musculatura e tem um anel. Tem a musculatura e tem um anel, que é justamente esse anel que vai contrair para o bolo alimentar descer. Contrair para o bolo alimentar descer. Esses anéis musculares têm um nome, é chamado de esfíncter. Esfíncter. Massa? Ou seja, o esfíncter esofágico é um anel muscular que vai fazer com que o bolo alimentar seja empurrado até o estômago, massa, e esse bolo alimentar, quando ele chega no estômago, ele não pode voltar. A ideia é que ele não volte. Ah, professor, mas tem um vômito. O vômito é uma resposta emergencial do organismo. A mesma coisa acontece quando ocorre o engasgo, quando tem aquela provocação de tosse. Beleza, então o vômito também é uma defesa, né? É uma tentativa do organismo se defender contra algo errado, algum micro-organismo ou alguma não digestão do estômago. Isso a gente vai ver em outro momento. Mas a função do esfíncter, além de empurrar o bolo alimentar até chegar no estômago, ou seja, além de realizar o movimento peristáltico para que esse bolo alimentar desça até chegar ao estômago, é fazer com que o bolo alimentar não volte e volte para a boca, para a faringe. Oi, Helder. Olha, apareceu, olha.
Fala, meu bem. Sistema digestório. Você estava onde? Chegou agora, não foi? Coisa bonita. Tava morrendo de conversa. Pronto. Sistema digestório, viu? A gente já viu um bocado de coisa, viu? A gente já tem uma hora aí de aula, né? Mais de uma hora. Mas dá para ir pegando o caminho. A gente chegou, na verdade, praticamente na parte principal. Então, você não... Show. Vai pegando o caminho aí. Bom, vamos lá. Ó. Beleza. Tô de bola, ó. Ou seja, esse bolo alimentar ele vai sendo empurrado, ele que chegou agora, bolo alimentar é aquilo que a gente produz na boca, né? Você leva o alimento à boca, mastiga, engole, aquilo que você engole é o bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai passar, tem que chegar até o estômago e vai por causa desse movimento peristáltico que o esôfago faz. E aí ele vai começar a fazer contração, ele contrai mesmo, faz contração, aí o bolo alimentar ele vai descendo, até chegar no estômago. Esse movimento peristáltico é feito por esses anéis, pequenas válvulas. E aí o que acontece? Essas válvulas musculares, ela tem a função de empurrar o alimento até o estômago, mas fazer com que o bolo alimentar ele não volte pelo esôfago. Ele tem um caminho que é unidirecional. É chegar no esôfago e empurrar esse bolo alimentar até o estômago. Massa? Dos esfíncteres, existe um esfíncter que é muito importante para a parte clínica, na verdade, é esse último aqui, ó, que é o chamado esfíncter esofágico inferior. Isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse anelzinho aqui, que é o último do esôfago, ele é considerado o mais importante. Aí você faz, mas por quê? Porque o bolo alimentar que desce pelo esôfago e vai para o estômago vai passar por esse esfíncter. Então, o último esfíncter, que é o esfíncter esofágico inferior, ele vai empurrar. Então, empurrou, imagina, o bolo alimentar chegou nele, aí ele contraiu e empurrou o bolo alimentar até o estômago. Beleza, ele vai e fecha. Por quê? Porque o bolo alimentar que esteja no estômago, ele não volta porque o esfíncter esofágico inferior ele está fechado. Só isso, não. E qual é a outra função? É tão interessante porque o estômago ele tem a capacidade de degradar esse bolo alimentar. Esse bolo alimentar que é totalmente sólido, né, porque você está engolindo, tem saliva, professor, tem saliva, mas ele continua sendo sólido. Esse bolo alimentar que é sólido e passou por todo o esôfago e chegou no estômago, ele começa a ser degradado em uma pasta para facilitar o processo digestório. Então, ele vira toda uma pastinha. Essa pasta, na verdade, só é produzida porque dentro do estômago existe a produção de uma substância totalmente ácida, que é o chamado suco gástrico. O suco gástrico, que é produzido pelo estômago, ele tem a função de quebrar o bolo alimentar, transformar esse bolo alimentar numa pasta. Beleza, show de bola. Só que é o que acontece, esse suco gástrico ele tem um pH, tem uma acidez muito elevada. Aí você faz, oxe, inclusive ele é corrosivo, por causa da presença de um ácido que a gente vai ver depois. Massa? Aí o que acontece? Antes de produzir esse suco gástrico, o estômago ele produz um muco, uma proteção, para proteger a musculatura do estômago, né? Para proteger as pregas que são encontradas no estômago. É produzido um muco, protegeu essa parede estomacal, o suco gástrico ele já pode ser liberado. Beleza. É totalmente ácido, que é justamente essa acidez, essa proteção, esse muco serve justamente para que essa acidez ela não haja sobre as pregas gástricas do estômago, sobre a parede estomacal. Beleza. Só o que acontece? Essa substância protetiva, esse muco, ele não é produzido no esôfago. E aí o que acontece? Esse suco gástrico, se tiver qualquer falha no esfíncter, ou quando o estômago produz muito suco gástrico,
esse suco gástrico acaba passando por esse esfíncter. Na verdade, o papel desse último esfíncter, que é o esofágico inferior, que fica lá no final do esôfago, é fazer com que o bolo alimentar não volte para o esôfago, mas fazer com que o suco gástrico que esteja no estômago não volte também para o esôfago, não passe para o esôfago, então ele fica fechadinho. Eu até procurei, tem um videozinho mostrando o esfíncter esofágico, eu vou até procurar para, de repente, tentar mostrar na aula de quinta-feira. Vou procurar para ver se eu encontro. Mas ele é fechadinho. Aí você faz, professor, e passa, consegue passar? Consegue. Ou, de repente, tem uma falha no fechamento desse esfíncter, ou quando a produção de suco gástrico no estômago ela é muito elevada. Inclusive, provoca uma doença que é chamada de refluxo gástrico. Massa? Show de bola? Então, o papel desse esfíncter esofágico inferior não é simplesmente fazer com que o bolo alimentar não volte. Tem esse papel? Tem. Mas, principalmente, fazer com que o suco gástrico, que é produzido no estômago, ele fique localizado só no estômago, ele não seja, ele não consiga passar por esse esfíncter por aí para o esôfago. Se passar, os pacientes, por exemplo, que têm refluxo, se passar, é porque a produção de suco gástrico no estômago está muito elevada. Isso acontece por quê? Por má alimentação, normalmente. Tá? Normalmente, má alimentação. Alimentos proteicos, gordurosos, induz a produção grande de suco gástrico. E aí, esse suco gástrico, quando ele passa por esse esfíncter, ele começa a se localizar na região ali próximo entre o esfíncter e o esôfago. E aí começa a causar pequenas inflamações no esôfago, que é o refluxo. Não sei se algum aluno aqui tem refluxo, que é uma coisa também comum nos dias de hoje, né? Mas ocorre. Aí você tem que fazer o tratamento para diminuir esse refluxo. Horrível, coisa ruim, é muito horrível mesmo ter o refluxo, e é horrível. Tem coisas que eu como que eu fico em uma má digestão terrível. Tem que tomar algum medicamento para diminuir isso. Refluxo, na verdade, é quando você tem uma produção grande de suco gástrico. Esse suco gástrico ele provoca aumento da acidez estomacal, ele provoca liberação excessiva de gases, porque o suco gástrico é produzido em grande escala. Por isso que o paciente que tem refluxo ele fica arrotando e fica com soluço, né? Fica meio que arrotando, então fica com azia, que é uma queimação, porque os gases que vêm do estômago, eles também são ácidos, e aí provoca aquela queimação no esôfago, né? Que é a chamada azia. Tudo isso está relacionado à produção excessiva desse suco gástrico. Tem que fazer tratamento. Quanto antes, melhor. Para não chegar na fase adulta e esse paciente não ter problemas mais sérios com esse refluxo. Mas, normalmente medicamentos à base de prazol, né? Omeprazol, pantoprazol. Não sei se alguém toma aqui. Beleza, Helder? Pronto. O vídeo que eu vou procurar para ver se eu não encontro, para ver se eu encontro, eu tenho mostrando esse suco gástrico passando por esse esfíncter e chegando ali na região do esôfago, próximo ao esfíncter esofágico inferior, e aí causando pequenas irritações do esôfago. Eu vou procurar, não prometo que eu vou conseguir achar, mas eu vou procurar, se eu não encontrar, eu vou tentar procurar no YouTube para na quinta-feira mostrar a vocês. Porque, inclusive, eu procurei hoje, mas não encontrei. Tá massa? Mas eu vou procurar para ver se eu encontro. Inclusive, eu vou deixar esses videozinhos para o final, quando a gente terminar o assunto na quinta-feira, alguns videozinhos mais interessantes, que falam, por exemplo, sobre doenças. Eu quero mostrar para vocês algumas doenças do trato digestório, como refluxo, como a presença de úlceras gástricas. Eu quero mostrar isso para vocês, até para uma curiosidade. Não faz parte do assunto, mas os alunos eles se interessam muito por doenças. Aí eu vou mostrar para vocês algumas doenças relacionadas aos sistemas que a gente vai ver durante as minhas aulas. Mas no finalzinho, terminou e mostro para vocês. Gosto de câncer. Pronto, eu vou tentar mostrar para vocês algumas doenças, as principais, pelo menos, né? As que eu encontrar, pelo menos a imagem. Com certeza, né? Beleza?
Ótimo, show de bola. Vamos para o estômago, né? A hora está passando, a hora está muito rápida, meu Deus do céu. Estômago. O estômago também é um órgão muscular. Não é um canal, mas é uma bolsa muscular. E aí o estômago, ele tem duas extremidades. Uma extremidade de entrada e uma extremidade de saída do estômago. A de entrada é o que vai ter comunicação direta com o esôfago, é onde vai entrar o bolo alimentar. A saída é o que vai ter comunicação direta com o intestino delgado. Mas, então, tem uma entrada e uma saída. Na verdade, essa entrada e saída também são esfíncteres. Lógico que o de entrada do estômago é a saída do esôfago. Então, o esôfago termina, começa o estômago. O mesmo esfíncter que termina o esôfago, que é o esfíncter esofágico inferior, né, o anel muscular, começa o estômago. Termina o esôfago, começa o estômago. O esfíncter que controla a saída do estômago é o mesmo esfíncter que começa o intestino delgado. Mas vale lembrar uma coisa, ó, presta atenção. O que é o esfíncter? Esfíncter é um anel muscular, ou seja, ó, imagine minha mão, não está abertinha? Tá, ó, isso aqui da minha mão, ó, a minha mão em si é o esfíncter. Aberto, esfíncter aberto, comunicação entre esôfago e estômago. Né? Imagina aqui, ó, esôfago, ó, o bolo alimentar passando do esôfago e vai chegar no estômago, tá vendo? Ó, o esfíncter está aberto. O que é o esfíncter? É o anel. Massa? Show de bola, né? Ó, esfíncter é o anel. Existe a passagem desse anel? Existe. Essa passagem está aberta? Tá. E quando o esfíncter, ele fecha essa passagem, fica assim, ó. Aberto, fechado. São dois. São dois. O que vai de entrada para o estômago e um que vai na saída do estômago. Massa? Então, é como se fosse aqui, ó. Esôfago, esfíncter, estômago, aqui no final. Estômago, esfíncter, intestino delgado. É mais ou menos assim. Você está no seu quarto, você está na sala de aula. Não tem aquela gradezinha da porta que fica a porta, a gradezinha onde você passa? A porta e a gradezinha é o esfíncter. Você só passa quando a porta está aberta. O bolo alimentar só passa se o esfíncter estiver aberto. Massa? Essa entrada e saída do estômago, ela tem nomes. Lógico, esses nomes vão acontecer se o esfíncter estiver aberto. Terminou o esôfago, começou o estômago, o anel é o esfíncter esofágico inferior. Ficaria entalada, mas não fica, porque isso é controlado pelo sistema nervoso. Não. Show? Pronto. O que acontece? Esfíncter, a não ser que o paciente tenha alguma obstrução, viu, Helder? Um câncer, por exemplo, alguma coisa do tipo. Isso no esôfago. Aí ele tem uma dificuldade no processo de deglutição. Beleza? Isso, na porta em si, na passagem, para funcionar, normalmente é para funcionar, né? Não sei se o paciente ele tem um problema de deglutição em si. De repente o paciente ele tem alguma úlcera gástrica e aí tem essa dificuldade na passagem, ou um paciente tem um câncer esofágico, estomacal, paciente, por exemplo, que é fumante, tá ligado? Aí ele pode aparecer, o câncer ele pode ser pulmonar, mas pode aparecer em qualquer região. Aí pode aparecer o paciente que tenha um câncer na região do esôfago. Aí existe uma dificuldade na passagem do alimento pelo esôfago, diminui o movimento peristáltico. Infelizmente. Ele tem um problema sério de deglutir o alimento. Ele tem dificuldade de alimentação, inclusive. Show? Pronto. Ó. Então, o que acontece? Ó. O que acontece? O esfíncter é a porta de entrada. A passagem tem um nome específico. Por exemplo,
O esfíncter é essa musculatura aqui, ó, tá vendo, ó? É essa musculatura aqui, ó. Mas você pode ver que essa musculatura está causando o fechamento da passagem. Úlceras são feridas que acontecem na região do esôfago e estômago. A gente vai ver doenças no final do conteúdo. Na quinta-feira eu vou mostrar para vocês. Vou colocar algumas. Ó, o que acontece? Você pode ver que o anel ele está fechado, ó. Ele está contraído e está fechado. Quando ele abre, aí o esfíncter fica assim, ó. Aí você vê uma passagem. Massa? Essa passagem tem um nome, que é essa passagem que o bolo alimentar faz quando vem do esôfago e a passagem precisa estar aberta para esse bolo alimentar vir para o estômago. A mesma coisa aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, é o esfíncter, tá vendo, ó? Ó o esfíncter aqui, ó. Tá vendo a musculatura como tá, ó? Esse esfíncter, ele tá aberto. 9,6, é. Esse esfíncter, ele tá aberto. O que acontece? O bolo alimentar quebrado aqui no estômago vai lá para o intestino delgado. Beleza? Só que essas passagens, elas têm nomes. Cuidado para não confundir o esfíncter com a passagem. A passagem, ela fica aberta e fechada pelo esfíncter. Esfíncter abre e fecha a passagem. Essa passagem de entrada do estômago tem um nome. Essa passagem de saída do estômago tem um nome. Essa passagem de entrada do estômago é chamada de cárdia. A cárdia abre e fecha pela movimentação do esfíncter esofágico inferior. Na entrada do estômago. Na saída, o esfíncter é chamado de esfíncter pilórico. Abre e fecha a passagem. Essa passagem tem um nome? Tem. É chamado de piloro. Ou seja, o estômago, ó, ele tem a função de produzir suco gástrico. Dentro do suco gástrico, a gente vai ter enzimas que vão atuar no processo de degradação de macromoléculas em moléculas menores. A gente fala já sobre ela. Só que quando a gente vai olhar a estrutura justamente desse esfíncter, ó, de entrada é chamado de cárdia. A cárdia é a entrada do estômago, que é controlado pelo esfíncter esofágico inferior. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, a minha mão é o esfíncter, essa passagem que tá aqui no meu olho, ó, essa passagem é a cárdia. Tá ligado? Ó, esfíncter aberto. Tá aberto aqui, ó. Esfíncter tá aberto. A cárdia tá aberta. Aí o que acontece? O bolo alimentar vai passar pela cárdia, ó. Tá vendo, ó? Ó, a canetinha aqui passando pela cárdia. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Olha a canetinha passando pela cárdia, tá vendo? Ó, aberto. Vai lá pro estômago. Degradou, quebrou esse bolo alimentar, tudo que é quebrado vai para o intestino delgado. Aí o que acontece? Tá aqui o esfíncter pilórico. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá fechado. Vai abrir? Quando abrir, aí tudo que foi quebrado do bolo alimentar vai para o intestino delgado. Aí o esfíncter pilórico, que é a minha mãozinha, ó, abre o piloro, que é a passagem, e vai lá para o intestino delgado. Ou seja, a porta de entrada do estômago é chamada de cárdia, mas a porta de saída é chamada de piloro. O que controla a abertura e fechamento da cárdia é o esfíncter esofágico inferior. O que controla a entrada e saída, a abertura e fechamento do piloro, que é a passagem, é o chamado esfíncter pilórico. Deu para entender? Show de bola? Massa? Ou seja, quando o bolo alimentar sai do esôfago e entra no estômago, a cárdia está aberta, que é para justamente o bolo alimentar. Então, você está lá comendo, você está produzindo bolo alimentar, e esse bolo alimentar está sendo deglutido, está sendo engolido, a cárdia precisa estar aberta, ou seja, o esfíncter esofágico está permitindo a abertura da cárdia para que justamente esse bolo alimentar vá para o estômago. Terminou? Fecha. Né? Você deglutiu, fechou. Terminou de deglutir, né? Abre e fecha, para justamente acontecer a descida desse bolo alimentar para o estômago.
Terminou de deglutir, ela está fechada. Acontece todo o processo de digestão no estômago. Todo o processo de digestão. Terminou a degradação do bolo alimentar, o bolo alimentar ele é quebrado no estômago, terminou essa degradação, aí o que acontece? O esfíncter pilórico, ele abre o piloro, que é a passagem, e tudo aquilo que foi quebrado no estômago vai ser levado para o intestino delgado. Não, fica abrindo toda hora. Porque, na verdade, não. A abertura é causada pela movimentação da contração do esôfago. A partir do momento que se ele ficar aberto, aquilo que está no estômago volta. Tá ligado? Então, a partir do momento... porque aquilo, se o esfíncter esofágico inferior ficar aberto e só terminar depois que você comer, aquilo que já tiver no estômago, ele volta para o esôfago. Ele vai para o esôfago, não pode. Então, a abertura, na verdade, a abertura do esfíncter esofágico inferior ocorre pela contração do esôfago. Então, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo. Aquele bolo alimentar vai descendo, vai descendo. Quando chega aqui, impulsiona, né? O bolo alimentar é impulsionado. E aí, o que acontece? A abertura, o esfíncter esofágico vem, ele abre para justamente esse esfíncter empurrar para que o bolo alimentar ele desça. Mas automaticamente ele já fecha. Porque se ele ficar aberto, né, imagine, se ele ficar aberto, assim, vamos imaginar que o Éder come em 2 horas, ele vai dar a primeira garfada 10, a próxima garfada dá em 10h30, para terminar o almoço 1 hora da tarde. Né? Imagine, vai ficar aberto até lá? Não pode. Até porque o organismo não tem como saber, né? Terminei de comer, pode fechar. Não é assim. Tem que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Tá ligado, Ana? Show? Pronto. Beleza? Então, a entrada do estômago. Porque, na verdade, eu não entendi. Tipo, passou um tempo sem comer, aí ele se toca. Não, ele abre a partir do momento que está descendo o bolo alimentar pelo esôfago. Depois, a partir do momento que não está descendo, ele já está fechado. Ele só abre a partir do momento que ele chega lá. Ele fica lá, fechadinho. Vem descendo o bolo alimentar pelo esôfago. Vem. Quando chega aqui, ele faz isso. Aí ele empurra. Mas automaticamente ele já fecha. Porque se ele ficar aberto, desce. Aí ele não tem como saber. Eita, demorou 3 segundos. Vamos fechar? Não tem como saber, não. Tá ligado? Ele vem empurrado, vai sendo empurrado. Quando ele chega aqui, ele é empurrado pela musculatura do esôfago, e aí vai descendo, aí o esfíncter esofágico já vai pegando, já vai empurrando, e o bolo alimentar já desce. Então, ele só vai abrir a partir do momento que ele está passando. Depois que ele passou, ele fecha automático. Vem aqui, empurrado assim, tá vendo? Fecha. É para justamente não voltar, não pode voltar. Não pode. O suco gástrico ele não pode passar aí do estômago e para o esôfago, não pode. O interessante é que não venha. Tá ligado? Ou seja, qual é a função do estômago? É fazer justamente essa degradação do bolo alimentar. O bolo alimentar, ele é sólido, ele está nessa consistência sólida. E aí ele vai começar a se degradar pelo suco gástrico. O suco gástrico vai conseguir fazer a degradação desse bolo alimentar sólido em uma pasta. Por quê? Porque no suco gástrico existe a presença de um ácido que começa a degradar essa solidez do bolo alimentar e transformar em uma pasta. Essa pasta tem um nome e é chamada de quimo. Quimo. O que é o quimo? Na verdade, o quimo é uma pasta provocada pela degradação do bolo alimentar, ou seja, é a mistura do bolo alimentar mais suco gástrico. Então, é quando esse bolo alimentar ele é quebrado. Bom, a inflamação que acontece do refluxo é nada mais nada menos que pequenas corrosões do esôfago. Quando tem paciente com refluxo gástrico, né? São pequenas lesões. Não corrói, né? Mas são pequenas lesões. Essas pequenas lesões podem induzir o aparecimento de uma ferida, de uma úlcera gástrica no futuro. Pode. Normalmente não acontece, mas pode.
que é a produção do suco gástrico, o paciente não faz um tratamento adequado, a tendência é esse paciente vir com refluxo. E aí ele vai tendo uma alimentação desregular, e aí vai aumentando, o refluxo vai aumentando, passa para o esôfago, e aí vai aumentando essa inflamação, esse processo inflamatório. Louco, né, velho? Vamos embora por cada hora. Para pelo menos terminar estômago hoje. Na próxima aula a gente fica só com o intestino delgado, intestino grosso, as glândulas. Hoje não, mas na próxima aula a gente vai ver intestino, todos os dois. Passa, olha aqui, ó. Isso é o estômago, tá vendo, ó? Só estômago, não dá tempo não, do intestino, não dá tempo não. Ó, a gente só tem 20 minutinhos de aula, mais 9h30 só. Ó, isso aqui é o estômago, ó. Isso aqui é o esôfago, tá vendo, ó? Esôfago, tá vendo, ó? Vai até essa região aqui de início do estômago, ó. Aqui a gente já vai encontrar a musculatura de final do esôfago e início do estômago, né? Que é o esfíncter esofágico inferior. Passa. Tudo isso aqui é o estômago, tudo é estômago. Aqui está de lado, né, para dar a foto, mas o esôfago ele fica para cima, beleza? E isso aqui, ó, tá vendo? Ó, é o esfíncter, a musculatura que fecha o estômago, né, que termina o estômago, desculpa, e começa essa primeira parte aqui que já faz parte do intestino delgado, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, é o intestino delgado. É a primeira parte do intestino delgado que é chamado, inclusive, de duodeno. Pronto. Isso aqui é a passagem do estômago que é chamado de piloro. E essa passagem aqui, ó, é a cárdia, onde a gente vai encontrar o esfíncter esofágico inferior. Beleza? Você pode ver que é uma musculatura. Se a gente for pegar a musculatura daqui não, porque a gente já viu. Mas se a gente for pegar o final, deixa eu ver se é uma foto melhor. Pronto, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, toda essa musculatura, essa elevaçãozinha aqui é o esfíncter, tá vendo, ó? Toda essa elevação aqui da finalização do estômago, início do intestino delgado, isso aqui é o esfíncter pilórico. E essa passagem aqui, ó, o estômago ele está aqui. Então, o quimo que foi quebrado, foi produzido, né? O bolo alimentar foi quebrado no estômago, produziu quimo. Aí esse quimo ele vai passar pelo piloro, por essa passagem, lógico, quando ele estiver aberto, né? E aí esse quimo ele vai lá para o intestino delgado. Beleza? E a gente vai ver depois qual é a função do intestino delgado. Massa? Mas é o esfíncter pilórico que faz o controle justamente dessa abertura. Massa? Aqui, ó. Isso aqui já é a cavidade estomacal. Tá? Essas pregas que ficam dentro do estômago são elas que são responsáveis justamente pela liberação do suco gástrico na cavidade estomacal, por dentro do estômago. Você pode ver que ele tem como se fosse uma coisa mucosa, né? Uma coisa meio brilhosa, né? Isso aqui, na verdade, é um muco que protege o estômago contra a acidez desse suco gástrico, contra o ácido clorídrico que é encontrado no suco gástrico. Primeiro produz essa proteção, esse muco, para depois iniciar a liberação aí desse suco gástrico. Inclusive, existe um hormônio que estimula a liberação das glândulas estomacais a liberar o suco gástrico, e existe um hormônio que dá o fechamento dessas glândulas para impedir que o suco gástrico ele seja liberado. Porque imagine, se não tiver alguém que chegue no estômago... Pois é. Se não tiver ninguém que controle isso, o estômago ia ficar produzindo suco gástrico. Não é assim, não. Eu preciso que alguém chegue lá no estômago e diga, estômago, libera aí suco gástrico, tá ligado? E para isso eu preciso de um hormônio, e eu preciso que quando o estômago já quebre o bolo alimentar, já produza o quimo, e esse quimo já foi para o intestino delgado, eu preciso que alguém chegue lá no intestino, eu preciso que alguém chegue lá no estômago e diga, olha, acabou, velho, seu papel aqui, ó, encerra aí a produção desse suco gástrico, aí o estômago vai, fecha as glândulas. Aí as glândulas deixam de produzir suco gástrico.
A gente fala já já. Fala já já. Beleza? Então, alguém tem que dizer que esse estômago produz o suco gástrico e alguém tem que dizer que, ó, para de produzir porque a digestão na sua cavidade já terminou. Que são os hormônios responsáveis por essa estimulação da produção e também por estimular a não produção do suco gástrico. Beleza? Que, inclusive, é uma das coisas que o Enem vem cobrando com muita frequência, que são os hormônios digestórios. Beleza? Ou seja, o que é o suco gástrico? O que é o suco gástrico, na verdade? O suco gástrico, na verdade, é uma substância aquosa, onde a gente vai ter a presença de um ácido, e esse ácido é o chamado ácido clorídrico, que é o ácido que é responsável por justamente a degradação do bolo alimentar em quimo. Nesse suco gástrico, a gente vai ter a presença de uma enzima específica. Essa enzima, que é chamada de pepsina, ela tem a função de degradar proteínas. Lembra que na boca existe a produção de uma enzima que é a chamada pitialina, amilase salivar? No estômago, a gente vai ter uma enzima que é a pepsina. Ela age sobre quem? Quem é o substrato? O substrato são as proteínas. Então, as proteínas que você come na sua alimentação, ela vai ser inicialmente quebradas no estômago. Por que inicialmente? Porque nem todas as proteínas que você comeu são quebradas no estômago. Elas começam a quebra no estômago e aí, depois do estômago, elas terminam sua degradação lá no intestino delgado. Vale lembrar que as proteínas são produzidas por aminoácidos. Proteínas são moléculas muito grandes, nosso organismo não consegue absorver. A gente absorve os aminoácidos que são presentes nessas proteínas. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa alguém que quebre essa proteína, libere os aminoácidos para que a gente consiga absorver esses aminoácidos. Massa? E aí, no estômago, quem faz a quebra dessas proteínas é justamente a pepsina. Beleza? Além disso, a gente vai encontrar a presença dessa substância aqui, ó. É a chamada mucina gástrica. Qual é o papel dela? O papel dela é de proteção. Proteção de quê? Da acidez do suco gástrico. Quando o estômago vai produzir suco gástrico, a primeira coisa que ele faz é produzir a mucina. A mucina, na verdade, é uma substância mucosa que vai revestir as pregas gástricas, as pregas estomacais, para que o suco gástrico não tenha papel atuante aí na degradação, na corrosão, né, da parede estomacal. Que até ele perguntou. Como é que um órgão produz uma substância que é corrosiva, né? O ácido clorídrico ele corrói, altamente ácido, e essa acidez não age sobre esse órgão, por causa justamente da presença dessa substância aí. Alguns livros vão trazer que a mucina também é produzida no intestino delgado. Beleza, a quantidade vai ser menor. Por que menor? Porque quando chega no intestino delgado, a gente vai ter outras coisas que diminuem a acidez desse quimo, mas no estômago não. É a mucina que faz essa proteção. Massa? Beleza. Além da mucina, a gente vai precisar de alguém que faça justamente o papel de estimular a liberação desse suco gástrico. Quem faz isso? Quem faz isso é a gastrina. Tá? A gastrina é o que tem a função de estimular as glândulas estomacais a liberar o suco gástrico. Gastrina, beleza? É produzido pelo próprio estômago. Então, a gastrina é ela que vai fazer com que a glândula estomacal, que vai liberar o suco gástrico dentro da cavidade do estômago, chegue lá para a glândula e faz, pode liberar. Aí a glândula vai e libera o suco gástrico. Certo? Isso só vai acontecer a partir do momento que a mucina protege a cavidade estomacal. Então, o sistema nervoso é que faz o controle da liberação da gastrina. O sistema nervoso é ele que controla a liberação de todo e qualquer hormônio. Você pode ver que todas as glândulas endócrinas que produzem hormônios estão interligadas ao sistema nervoso.
tá ligado? Inclusive, quando vocês forem estudar sistema endócrino, vocês vão ver que existe uma glândula, que inclusive é chamada de glândula mestra, que vai justamente ser responsável pela regulação de todas as outras glândulas do corpo, que é a hipófise. Inclusive, a hipófise faz parte do sistema nervoso, tanto a hipófise quanto o hipotálamo. Então, é o sistema nervoso que faz esse controle. Que massa, né, velho? Hormônio, isso. Beleza? E aí o Eder perguntou, mas é o sistema nervoso que faz o controle? E aí, quando você perguntou lá, lembre-se que quando você perguntou, mas quem faz o controle da abertura dos esfíncteres? A abertura e fechamento dos esfíncteres é feito pelo sistema nervoso. Você até perguntou, e se alguém ficar entalado? Não fica, porque o sistema nervoso controla a abertura e fechamento desses esfíncteres. A abertura e fechamento da cárdia e do piloro. Isso, a liberação do suco gástrico. É pela gastrina. Mas ela que vai chegar na glândula e vai dizer, ó, libera esse suco gástrico, porque já tem que acontecer processo digestório. O estômago, a glândula só vai ser liberada, a glândula só vai liberar esse suco gástrico a partir do momento que a gastrina chega e diz, ó, já pode liberar. Se não, não libera. Isso. Terminou. Aí é tão interessante porque o que acontece? Quando o suco gástrico ele é liberado, aí o que é que vai acontecer? Eu preciso que alguém chegue lá no estômago, já teve a quebra do bolo alimentar, já produziu quimo, esse quimo já foi para o intestino delgado, mas eu preciso que alguém chegue lá no intestino delgado, chegue lá no estômago e diga, ó, a glândula, fecha aí, por favor, para não liberar mais suco gástrico. A glândula vai e fecha. Tem um hormônio para isso? Tem também. Tem também. Que massa, né, velho? A gente fala já sobre ele, que ele é produzido pelo intestino delgado. A gente chega lá, hoje não vai dar tempo, não. É massa, né, velho? Porque o quimo, quando ele sai do estômago, ele vai para o intestino. E aí, quando chega no intestino, para o intestino não ficar recebendo suco gástrico de lá do estômago, aí o intestino produz o hormônio vai lá para o intestino, para o estômago e diz, olha, para aí, que o intestino delgado já mandou tudo ligar aí a glândula fecha, aí o suco gástrico não é mais liberado. Pronto, aí está. Um universo existe. É muito louco, né, velho? É muito massa. A gente produz uma média de 3 litros de suco gástrico por dia. Lógico que tem água aí, né? Não é só ácido clorídrico, né? Mas é mais ou menos isso. Lógico, vai depender de 3 litros, mas agora, lógico, a gente fala suco gástrico, mas não é todo de ácido clorídrico, que tem água aí no suco gástrico, né? E aí a média é mais ou menos. Lógico, vai depender do tipo de alimentação. Aqui a gente bota uma média, que normalmente é a média clínica, né? A média médica. Mas isso vai depender da alimentação que o paciente ele tem durante o dia. Né? Durante o dia. Os alimentos que são mais ricos em proteína, em gordura, lógico que a produção desse lugar vai ser maior. Tá ligado? E aí, lógico, alimentos que são mais fáceis de serem degradados, como, por exemplo, frutas e verduras, que são ricos em frutose, em açúcar, em amido, o que é que vai acontecer? A degradação, como começa pela boca, a digestão vai ser mais fácil. E aí o tempo que ele passa no estômago vai ser maior. É mais mito do que verdade, né? É mais mito do que verdade. Pode interferir? Pode. Agora, lógico, vai depender da quantidade de líquido que você toma. Não é a ingestão do líquido, mas a quantidade de líquido que ingere. Tá ligado? Por quê? Porque o alimento, por si só, ele já ocupa um espaço na cavidade estomacal. Então, quando você tem a ingestão de água, pode, inclusive, aumentar a dilatação do estômago. Então, meio litro, não, meu filho. Meio litro é demais, né? Não, não pode. Durante a refeição. Não, aí nesse caso não. Eu não sei se você já sente alguma coisa, como estufamento. 15 ml. Não, é muita coisa. Até é bom diminuir. É uma garrafinha, é muita coisa. Você pode digerir, você pode demorar um pouquinho. Na verdade, não é que muda a digestão. Tem muitos médicos que proíbem, tem muitos médicos que, na verdade, dizem que é mito e tal, que não atrapalha. Mas, assim, é melhor diminuir.
Como eu como 1 quilo no almoço, misericórdia. 1 quilo. É sério, 1 quilo, misericórdia. Assim. Pronto. O que você pode fazer é tentar também diminuir essa quantidade de ingestão de alimento, porque você pode, inclusive, interferir na produção desse suco gástrico. Pode interferir, por exemplo, na produção excessiva de suco gástrico, podendo causar um refluxo. Então, você pode intercalar aí a quantidade. Tá ligado? Comer menos. A ideia é essa. Mas, assim, não é por uma questão de perda de peso, não. Até não é uma questão disso, mas, por exemplo, é uma questão mais biológica, né? Mais clínica e médica. Você intercalar a quantidade de comida para justamente facilitar o processo digestório. Porque, por exemplo, dependendo da comida, ela vai passar um tempo maior no estômago para poder fazer essa degradação. Tá ligado? E aí o organismo fica produzindo suco gástrico. E aí o gasto energético que o corpo tem na verdade, assim, você pode tomar, não, e aí, lógico, vai depender muito de médico para médico, eu não sou médico, né, mas assim, o indicado é você procurar um gastro e aí começar a passar essas informações para um médico específico para ele dar orientações, né? Com a nutricionista, de repente, para saber qual é se você come 1 quilo, para saber qual é o tipo de alimentação que você está ingerindo, se a quantidade de líquido está interferindo no tipo de comida, no tipo de alimento que você está ingerindo no almoço, tudo isso interfere. Não sou eu a melhor pessoa para dizer essas informações. Mas é bom procurar um nutricionista ou um gastro, tá ligado? Até para orientá-lo, né, nessa questão aí da alimentação. Não estou falando nem para a questão de perder peso, não, mas é para regular o tipo de alimentação do indivíduo, beleza? Beleza? Toda e qualquer pessoa, na verdade, deveria ter esse acompanhamento, né? Até para a gente saber, lógico, tem um corre-corre do dia a dia, tem essa questão de ir a médico, esse tipo de coisa e tal, e aí você acaba fazendo com que ele não vá. E aí tem, lógico, tem a questão dos pais, muitas vezes não tem tempo de fazer esse acompanhamento e tal, mas o interessante é que tivesse esse acompanhamento, né? Todo mundo, não é só você, não é eu, não, mas todas as pessoas, inclusive eu, né? Pois é, ainda tem essa questão da condição financeira, de ter um médico específico para fazer esse acompanhamento e tal, mas o interessante é que todo mundo tivesse esse acompanhamento com um nutricionista, um nutrólogo, é, ou com um médico específico estomacal, um gastro, para fazer esse acompanhamento do tipo de alimentação, como é que está o estômago, como é que está o processo digestório no paciente. É bom sempre fazer exames periódicos para ver como é que está o processo digestório da gente, né? Na idade de vocês, o indicado é uma vez a cada 2, 3 anos, só para a gente ir. Posso, sim. Beleza? Não vai dar mais tempo. Vamos fazer o seguinte: na próxima aula, a gente vai finalizando a estômago, e aí a gente inicia intestino delgado, e aí a gente vai finalizando aí o sistema digestório. Eu vou tentar trazer para vocês. Trazer para vocês alguns vídeos mostrando sobre a questão do funcionamento dos órgãos, e vou colocar imagens também de doenças para que vocês também tenham noção aí, beleza? Imagens reais de doenças, como a úlcera, uma gastrite, um refluxo gástrico, para a gente já começar a conhecer um pouquinho, além desses órgãos reais. Show, galera? A hora passou, misericórdia. Beleza? Então, galera, obrigado pela participação, né? Show. E até a próxima quinta-feira. Beleza? É uma serra, é. Não é corta o cadáver no meio, pelo amor de Deus, é com uma serrinha. Uma serrinha de pão, não. Uma serra mesmo, tem uma máquina para fazer o corte.
ficou interessada, ficou curiosa, né? Mas é com estranho. É estranho. É estranho. Tem uma pessoa específica nos laboratórios que faz isso, né? Trabalha só com a parte de corpos, a parte anatômica. Mas eu espero que no próximo ano a gente consiga levá-los, né? A pandemia aí diminua ou acabe, pelo amor de Deus. E eu consiga levar vocês para essa aula prática, que é muito interessante. Tem 2 anos que a gente não leva e eu gostaria muito de voltar a levá-los. Mas aí vamos ver no próximo ano para ver como é que o andamento aí da pandemia para eu marcar para vocês essa aula. Que aí vocês podem ir lá pegar, vocês podem olhar, tal. A gente leva luva, a escola compra luva, vocês podem pegar no órgão, tá? É muito interessante. Então, tomara que volte para que vocês tenham esse conhecimento. Massa? Então, beijo grande e até quinta-feira. Fui, beijo, tchau.